Bom dia, pessoal! O tema da nossa aula hoje é as tendências pedagógicas da educação física. O que são essas tendências? São justamente as concepções históricas que nortearam a prática da educação física em determinado momento da história. Para a gente entender essas tendências no Brasil, a gente precisa entender um pouco da história do Brasil, né? Para a gente situar historicamente essas tendências. Então vamos começar lá no Império, né? A independência do Brasil em 1822. No Império, nós temos dois marcos importantes da educação física. Em 1851, existe a Reforma Couto-Ferraz, né, que foi o momento que a educação física se tornou obrigatória nas escolas. Em 1882, eu tenho a Reforma de Rui Barbosa, que foi quando a ginástica se tornou obrigatória nas escolas. Então, são dois momentos que nortearam esse início. Então, muito obrigado, Rui Barbosa, onde quer que você esteja. Você foi muito importante para se ter essa educação física que nós temos hoje. Então, nesse período de fim de império, a gente vai de 1822 até o fim da Primeira República, lembrando que em 1889 nós temos a proclamação da República. A gente precisa entender um pouco disso. Nós temos uma tendência que a gente vai chamar ela de higienista, que foi a principal tendência dessa época. Mas agora, o que era essa tendência? A tendência higienista, ela tinha como principal objetivo o desenvolvimento físico e moral das pessoas, buscando justamente o saneamento básico, né? Uma asepsia social, de certa forma. Uma influência muito grande da medicina, da filosofia positivista e da eugenia, que era a purificação da raça. Ela foi praticamente toda baseada principalmente nos métodos ginásticos europeus, que tinham como objetivo o desenvolvimento do físico e da moral. Buscando a saúde, fazendo com que a sociedade fosse livre de doenças. Então, isso era o principal dessa tendência higienista, fazer com que a sociedade fosse livre de doenças. Então, para isso, tinha a purificação da raça, né? Somente a raça branca era considerada a raça humana. Os negros não tinham espaço nessa época, não. A minha cara para esse povo. Mas, continuando. Então, a partir de 1930, nós temos a ditadura da Era Vargas, né? Que é o Estado Novo. Num período que antecedia a Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1930, o mundo como um todo já estava prestes a iniciar a Segunda Guerra Mundial. Já estava todo mundo preparando para a Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, nós estávamos no período do Estado Novo. Nesse período, a tendência pedagógica é a militarista. Então agora a gente sai da eugenista e já vem para uma tendência militarista. Então o que está acontecendo no mundo inteiro? Todo mundo está preparando para a Segunda Guerra Mundial, né? Então países vão apoiar X, outros países começam a apoiar Y. E aqui no Brasil, a gente está vivendo um Estado Novo, né? E qual que é a tendência que vai sobressair nesse período? É a militarista. Justamente porque ela tinha como objetivo, ainda baseado nos métodos ginásticos europeus, a preparação para o combate. Era uma educação física exclusiva. Ela separava realmente os alunos mais aptos fisicamente. Então, se você tinha um físico que interessava, você praticava. Se você não tivesse, vai pensar em outra coisa. Mas qual era o intuito disso? Preparar os estudantes para uma possível guerra, né? Ela é toda voltada, a educação física nessa época é praticamente toda voltada para o desenvolvimento físico, que tinha sempre como objetivo voltar para o combate. Tinha um caráter mais nacionalista, proteger a pátria em caso de guerra. Um caráter de preparação para o combate mesmo. Então, de 1930 até 1945, que era um período pós-guerra,
nós temos a tendência militarista como a principal. Não quer dizer, pessoal, que a tendência higienista sumiu e só a militarista começou a existir, não. Não é isso. Isso são tendências, a gente está falando de tendências, ou seja, o que estava mais em alta naquela época. Então dependia muito do que estava acontecendo no mundo para saber qual que era a tendência que ia assumir, né? Digamos assim. Então a gente vai ver que durante vários períodos da história do Brasil houveram algumas tendências mais em alta, mas as outras não ficaram totalmente escondidas. Em 1945 já inicia os períodos pós-guerra. O liberalismo americano estava em alta, principalmente por ter vencido a guerra. Então, de 1945 até 1964, foi a República Populista no Brasil. Então, nós temos principalmente a República de Juscelino Kubitschek. Nós temos a questão do desenvolvimento econômico, né? Lembra dos 55, que o Brasil iria desenvolver 5 anos... Não, pera. O Brasil, é isso mesmo. E eu não vou cancelar o vídeo quando esse erro não, tá? Porque, nossa Deus! Então o Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. Então, por influência do liberalismo americano, traz uma nova tendência, a pedagogicista. Então nós já passamos pela higienista, pela militarista, e a gente chega então, nesse período de desenvolvimento econômico, uma tendência que a gente vai chamar ela de pedagogicista. Difícil falar essa palavra. Essa tendência é justamente a inclusão da educação física nas escolas, mas não como elemento para se conquistar saúde ou formação para o combate. Agora ela começa a ter, lembra, higienista, conquistar saúde. Na militarista era formação para o combate. Então essa tendência pedagogicista, ela tem uma outra intenção, que é uma intenção de uma educação física puramente escolar mesmo. De fato mais inclusiva, né, que trabalhasse jogos, brincadeiras, justamente no caráter educativo. Então, graças a Deus, chegou uma tendência que agora vai entender que a educação física estava totalmente ligada à educação. Vai ajudar no desenvolvimento, claro, vai fortalecer o corpo, claro, vai trabalhar a saúde, claro, mas vai desenvolver também a educação, um caráter educativo. De fazer com que a educação física fosse útil e boa ao mesmo tempo. Então, era juntar o útil ao agradável. Diferente das outras disciplinas da escola, que eram instrutivas, né? Como a gente falou anteriormente. A educação física seria uma disciplina na escola mais educativa. Além de instruir, faria a educação de fato daquelas pessoas que estivessem exercidas naquele contexto escolar. A partir de 1964, nós temos a ditadura militar no Brasil. E é aqui que muita gente acaba perdendo uma noção das coisas que aconteceu. Na ditadura militar, apesar de se ter um regime militar, aí as pessoas pensam assim, então a tendência que estava na ditadura militar era a militarista. Errado. A educação física não era militarista como no Estado Novo. A gente tem que lembrar que militarista foi lá no Estado Novo, quando estava acontecendo período, né, uma preparação para a guerra no mundo todo. No Estado Novo, ela era militarista, porque tinha o objetivo principal de formar para o combate, já que estávamos num período entre guerras. Mas na ditadura militar, apesar do caráter militar, nós tínhamos a tendência esportivista. Temos nessa época da ditadura a valorização muito forte do esporte de alto rendimento. Uma imagem muito forte quando eu falo dessa tendência esportivista que me vem na cabeça é a Copa de 70. Não, eu não vivi a Copa de 70, tá engraçadinhos, mas é porque me vem essa memória pelas coisas que eu estudei. Eu vou fazer 18 anos mesmo. A seleção brasileira, ela estava ganhando, né, aquela Copa de 70 de uma forma espetacular. E toda a população estava voltada para o esporte, não para as problemáticas sociais. Então era meio que, sabe aquela expressão pão e circo? Pois é. Então, estava acontecendo um tanto de treta errada no Brasil e o povo preocupado com o Brasil na Copa do Mundo. Nossa, o Brasil tá ganhando, tá bem, então meio que foi mascarar algumas situações, né? Justamente nessa época, a tendência esportivista estava em alta.
porque buscava formar novos atletas na educação física escolar. Então agora a educação física escolar ela tem o intuito de formar atletas, baseando-se na fisiologia do exercício e no treinamento esportivo. Para formar novos atletas, o esporte nacional o esporte nacional ele estava muito em alta, né, nessa época. E as pessoas se ligavam mais no esporte do que nos problemas sociais. Então era meio que tapar o sol com a peneira mesmo. Aí a gente vai avançar um pouco mais. A partir de 1985, nós temos a redemocratização do Brasil. O que é isso? A tendência em alta, que de certa forma perdura até hoje, é uma tendência popular. Diferente das outras tendências que estavam mais voltadas para a prática, essa tendência ela traz como é que eu posso explicar? Ela traz um caráter mais crítico para a educação física. Além de trabalhar os aspectos motor de uma forma mais ampla, essa tendência traz a visão mais crítica do aluno. Então agora o aluno tem voz, ele tem direito de opinar. O aluno buscando essa formação, né, de entender a sociedade como um todo e não apenas realizar os gestos motores. Essa tendência está muito ligada aos movimentos sociais. Desculpa. Nesta época, nós temos uma conferência da saúde, que é um marco para a saúde pública do país. Então, a partir de 1985, desde 1985, a tendência popular é a tendência que pendura até os dias atuais. Dando formação também, dando uma base para a criação das abordagens da educação física, mas isso é um assunto para outra aula, tá, pessoal? Então, lembrando mais uma vez, que não necessariamente as outras tendências sumiram, mas hoje se mantém a tendência popular. Então vamos recapitular. Primeira tendência que a gente teve, a higienista. Qual que era o objetivo dessa tendência? Em outras palavras, praticar saúde. Vamos entender assim, né? A purificação da raça, e contra as doenças. Então é isso que a gente tem de base na higienista. Passa-se o tempo, a gente chega na militarista, né? Na militarista a gente está no Estado Novo, onde está tendo uma transição entre guerras, o mundo todo se preparando para uma treta grande, e o Brasil, o que faz? Ele começa a preparar os estudantes para uma possível possibilidade, né? Porque se de tudo a coisa desse muito ruim, a gente tinha algumas peças preparadas para ir na frente, né? Literalmente para morrer primeiro. Então depois disso a gente tem a teoria pedagogicista, que é aquela que a educação física é incluída na escola, agora não mais com o intuito de promover somente saúde e também no intuito de preparar ninguém para lugar nenhum. Agora a educação física é vista como uma educação, né? Agora ela passa a ser vista na área também da educação, sendo mais inclusiva e tal. E depois dela, nós partimos para a tendência esportivista, que é a tendência que aconteceu na ditadura militar, né? Então, vou repetir, o pessoal confunde ditadura militar, militarista. Não, ditadura militar esportivista. Lá a militarista, ela é lá no Estado Novo. Então, o que acontece nessa tendência esportivista? Vamos formar atleta. A escola é lugar de formar atleta. Então, o Brasil estava passando por alguns problemas sociais, então, né, deu o exemplo da Copa de 70, mas existe várias outras situações. É meio que mapear mesmo, é tapar o sol com a peneira. O pessoal esquecia os problemas e focava lá na Copa. Então, depois dessa teoria, é o que a gente tem, né, até hoje, que é a tendência popular, que é aquela tendência que dá voz para o aluno, que é uma tendência mais crítica, que vai pegar um pouquinho de todas as outras abordagens sim, né, como que a gente falou, uma não exclui a outra, pelo contrário, o que tem em algo, o que está acontecendo, então a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que mudar uma tendência para isso. É isso, pessoal, muito obrigado, espero que tenha ficado um pouco esclarecido para vocês sobre essas tendências pedagógicas de educação física. Então aqui, vamos só nortear. A gente já entendeu a educação física, como ela foi criada lá no mundo, né?
passou por alguns países, como que ela foi se fortalecendo e ela chegou no Brasil. Então ela chegou no Brasil, aconteceu isso aí tudo que a gente acabou de falar. Foi tendências que foi evoluindo até a gente chegar nos dias de hoje, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.